Gente, obrigado por terem vindo. O Ivo me convidou para falar sobre os termos de classificação. Já vou começar pedindo desculpas, porque essa é uma apresentação que é mutante. A gente sempre está fazendo um monte de tentativas de melhorar a apresentação, porque é um assunto que não é intuitivo, tem coisas que são chatinhas, tem que fazer um esforço especial para entender. E como o BIM é colaboração, eu já vou começar meio ao contrário. Eu vou começar mostrando uma apresentação que o Ricardo Bianco fez sobre esse mesmo tema, que acho que ajuda. Ele fez coisas aqui que estão melhores que a minha. Eu estou num processo aqui de revisão da minha apresentação. Vocês vão ver uma coxa de retalhos, mas eu espero que isso acabe bem. Bom, então essa é a apresentação do meu amigo Ricardo, que já está na comissão desde o início, até antes de mim. Eu cheguei em dezembro de 2010. Ele já estava desde junho de 2009, foi quando a comissão foi criada. Um grande amigo, todo mundo conhece. E essa é a agenda da apresentação dele. Eu não vou mostrar tudo, vou focar em alguns pedaços e depois vou passar para mim, tá bom? Mas acho que ela ajuda. Então está aqui, junho de 2009, quando foi criada. O primeiro trabalho foi a tradução da ISO 2006 de 2010. Por quê? Quando foi criada essa comissão foi criada por iniciativa do MD, mesmo órgão que está liderando agora o Comitê Estratégico do BIM, onde a gente está desenvolvendo a Estratégia Nacional de Exigibilidade do BIM. Estava lá ontem, algumas pessoas aqui, na sexta-feira vamos estar de novo, estamos na reta final desse trabalho. Já estamos, inclusive, com as minutas dos decretos presidenciais que vão ser publicados. Esses serão 2 decretos presidenciais que vão materializar a estratégia, mas isso não basta. O trabalho foi interessante nessa parte, porque foram mapeados todas as necessidades. O que precisaremos fazer para, por exemplo, revisar a 8666, revisar a lei do RDC e do RDCI, para garantir segurança legal, jurídica, para a exigibilidade do governo federal. Então, eu estou bastante otimista. A reunião ontem foi um pouco conturbada, não foi das melhores, mas eu continuo otimista. Acho que a gente nunca teve isso, né? Esse nível de envolvimento iniciativo. Tem também um forte programa já definido de divulgação e que inclui não somente os profissionais da construção civil, mas inclui a sociedade como um todo. Então, de novo, já disse isso, estou repetindo. Não só engenheiros, arquitetos e pessoas envolvidas na construção civil vão ouvir falar de BIM. As pessoas comuns vão ouvir falar de BIM. Acho que isso é bom. Isso nos ajuda. Quem já entendeu, quem é entusiasta como eu, acho que isso vai ajudar. Muito bem. Então, o primeiro trabalho foi a publicação dessa ISO, voltando aqui ao tema, né? Fiz um parênteses sobre o que está acontecendo lá. A comissão foi criada por iniciativa do MDIC, e quando foi criada, a primeira decisão é a seguinte: qual será o primeiro assunto? O que faremos no Brasil? Qual será a primeira norma brasileira de BIM? Eu não estava lá, o Ricardo estava o Leuzinho, estava o Toledo, outras pessoas que a gente conhece, e a decisão que eles tomaram foi: vamos começar criando um sistema de classificação das informações para a indústria da construção. Bem, existem vários sistemas de informações na indústria de classificação, né? Que exemplo, tem usado no UK, que ajuda Uniclass, tem o Master Format, tem o Uniformat, existem vários sistemas de classificação da informação. E existe essa ISO 12006, uma norma internacional, que diz o seguinte: olha, países que estão interessados em criar um sistema de classificação das informações, sigam essa estrutura mínima, uma ISO, né? Que aí você terá vantagens, porque o seu sistema que você criar vai ser compatível com outros sistemas que também forem compatíveis com essas regras. Então essa foi a primeira ação da comissão. Quais seriam as diretrizes do nosso sistema
para que a gente nascesse com um sistema compatível com outros. O segundo passo foi, então, primeiro foi definir o assunto, sistema de classificação de informação. Segundo, vou seguir uma ISO já que ela existe, está disponível. Então, já vai nascer compatível com outros. E o terceiro, qual é o texto base? Então, de novo, como existe o Uniformat, Master Format, vários outros sistemas, eles definiram o sistema Omniclass americano como uma referência para o Brasil. E Omni, em grego, quer dizer todas. Então, Omniclass, todas as classes. Então, o desafio desse sistema é cobrir tudo da função. E não é só em edificações, infraestrutura e também outras funções especiais, óleo e gás, mineração, indústrias específicas. Muito bem. O primeiro trabalho foi a tradução da ISO e o conteúdo da norma de classificação é amplo, né? Ele tem uma primeira parte que são conceitos e depois ele tem 15 tabelas, o texto de referência, que é o Omniclass. São as 15 classes. Foi programado para ser realizado em fases. Então foram 7 fases definidas, das quais nós já publicamos 4, faltam 3. Falta pouco, né? Não. Estamos patinando lá anos, e aí talvez hoje vocês entendam o que a gente está acontecendo. Aqui tem um breve resumo das datas, depois nós vamos disponibilizar isso para organizar e disponibilizar. Muito bem, além disso, tem um primeiro subgrupo foi criado, que é o GT de componentes, liderado pelo professor Toledo, da USP. Ele foi criado em 2012, e o objetivo dele é criar diretrizes para desenvolvimento de objetos BIM, bibliotecas BIM. E é um trabalho muito interessante, talvez inédito, a gente não viu isso em nenhum outro lugar do mundo, que ele é organizado por casos de usos. Os outros lugares não têm esse tipo de proposta. E é uma pena que a gente não conseguiu publicar nada até hoje. Então, apesar de existir desde 2012, tem muita coisa já pronta, mas os conteúdos precisam ser formatados para serem publicados. Então, quem tiver interesse nisso, eu sugiro que participe das reuniões que são públicas e acontecem no mesmo dia das reuniões plenárias da BNT. Estão acontecendo sempre na ABCP, na Associação Brasileira de Informa. De manhã é essa reunião do grupo de componentes e à tarde é a reunião dos sistemas de classificação. Okay? Outra coisa importante é que a base para esse conteúdo do GT de componentes é IFC. Okay? Então é neutro, que também é uma referência que a gente procura usar. Mais recentemente foram criados 2 outros grupos de trabalho, esse de infraestruturas, que é coordenado pelo arquivo e secretariado pelo Thiago, e também o de processos BIM, que a reunião vai acontecer hoje à tarde, a coordenação do Gustavo Carezado, processos BIM. Então, é isso, temos esses 3 grupos de trabalho. Existe um 4º grupo de trabalho, que é de arquitetura de dados BIM, que é um assunto difícil que a gente está enfrentando lá. Esse grupo talvez seja extinto, mas foi um esforço concentrado em função da necessidade de tradução de 3 normas ISO solicitadas pela BNT. Muito bem. Então, essas aqui, por exemplo, são as capas de duas das normas que já foram publicadas. Já foram publicadas 4 partes. IFC, isso aqui eu vou pular. O motivo, né? Para que serve? Por que faz sentido investir num sistema de classificação? O Ricardo provocou aqui com a cor de papel, que cada um fala uma coisa, mas dessa parte eu prefiro vou mostrar lá depois. E aí que ele começa a provocar, né? Então, qual o nome desse componente, por exemplo? É uma bacia sanitária? É um vaso sanitário? De novo, né, faz sentido pensar em sistema de classificação. Primeiro, porque a gente tem a possibilidade de harmonizar isso no país inteiro, uma norma nacional. Né? E aí a gente começa dando os outros exemplos. Né? Aqui, uma porta de madeira, uma porta de madeira de abrir, então ele está, inclusive, aumentando
o nível de detalhamento da informação, da classificação, mas é importante fazer mais um parênteses, que é o seguinte: qual a diferença entre um sistema de classificação e um sistema de especificação? Não são a mesma coisa. Embora as empresas possam gerar os seus sistemas de especificação a partir do sistema de classificação. Então, o sistema de classificação não esgota uma especificação. Uma especificação pode ser muito detalhada. Mas eu posso gerar a minha especificação a partir do sistema de classificação. E existem vantagens em fazer isso. Vou tentar explicar para vocês. E aqui ele usou uma outra tabela. Então aqui tem 2C que a gente já vai começar a falar alguns conceitos, embora nós vamos ver um por uma. 2C é um componente que eu vou lá na loja e compro. Eu vou no mercado e compro isso, a porta de madeira. Agora, a porta de madeira instalada, enquanto ainda é genérica, eu ainda não sei que tipo de material, ela pode ser uma porta interna, por exemplo, como está aqui, ó. Porta interna, aí posso detalhar um pouco mais, porta interna de madeira lisa. Para que eu uso isso? Em que situações? Deixa eu tentar fazer as primeiras provocações, vou tentar responder aqui, ok? E assim por diante. Vamos lá, eu vou passar rapidamente aqui a apresentação do Ricardo, ou melhor, agora eu vou começar a bagunçar um pouco mais, vou começar a voltar para mim. Depois a gente volta para do Ricardo. Vamos ficar bem difícil de entender. Então, de novo, ó, abrange não apenas edificações, mas infraestrutura específicas como indústria específica como óleo e gás, mineração, e infraestrutura, que é o assunto de vocês. E por que vale a pena classificar? Primeiro, agora é possível os sistemas informatizados, e a gente sabe que é necessário. Para separar e organizar as informações em classes, facilita a sua reutilização. Esse é um dos principais motivos. BIM é colaborativo, então o que esse cara faz, teoricamente, precisa ser aproveitado por aquele outro cara, em outro momento, para fazer uma outra coisa, nesse mesmo projeto. Então essa reutilização, se tiver classificado, eu consigo fazer. E se for uma pessoa? E se for um software? Aí isso é fundamental. Concorda? E é a base, é o core da proposta do BIM. Reutilizar as informações. Saber do que se trata. Que o software entenda também, não só o ser humano. E o que isso permite? Isso permite... A primeira coisa são as comparações. E comparar em engenharia, seja ela qual for, é super importante, certo? E é uma grande dificuldade que a gente tem nas nossas empresas. Até na mesma empresa, às vezes é difícil. Eu já fiz uma linha de metrô em 2003, agora vou fazer uma outra que tem algumas similaridades. Mas eu consigo comparar? Talvez não, né? Talvez não. E por que eu não consigo comparar? Porque a minha própria organização já mudou, a minha EAP, já mudou o jeito que eu classifico as minhas coisas, e aí eu não consigo fazer mais as equivalências. Agora, imagine se estivesse já classificado e que tivesse classificado de uma maneira que softwares pudessem te ajudar a fazer essa análise. Eu não precisasse de um ser humano ali lendo aquilo. Tá? Outra comparação, aliás, um paralelo se faz para tentar mostrar a utilidade do sistema de classificação é o comércio eletrônico. Então, vamos supor, o Ivo quer comprar uma TV nova. A primeira coisa que ele vai precisar dizer é qual é o tamanho, qual é a resolução da tela. É de plasma, de LCD, de não sei o que, é smart, né? Então, veja, comércio eletrônico, para que ele seja viabilizado, para que ele ofereça opções alternativas inteligentes para o usuário, ele pressupõe o uso de um sistema de classificação. Senão eu não consigo fazer isso. Aquelas melhores softwares de e-commerce fazem isso. Não fazem? Quando você escolhe lá uma determinada TV, te mostra embaixo ali, olha, as pessoas se interessaram também por essas, e viram essas. E aquelas que aparecem são compatíveis com sistemas de classificação de informações, algumas, não todas.
Então, além dessa comparação, um dos motivos que é citado como razão de existência do sistema de classificação é o uso de sistemas de procurement para a construção civil, sistemas informatizados de procurement. Tem outra coisa? Pode. Claro. Ajudar. Pelo amor de sempre. Deus. Claro. Né? Queria falar sobre atestado técnico e selo, né? Que hoje, sempre que é lançado um edital de contratação ou mesmo de carta convite, se estabelece, né, os critérios pré-requisitos para você poder participar. Na sua visão, até o CREA, não sei se deveria não participar dessas discussões, esse sistema de classificação vai facilitar a gente a fazer acervo, a fazer atestado, a ter essa documentação mais clara? Com certeza. É um ótimo exemplo. Inclusive que o duro dessa minha apresentação é esse que ela é viva. Toda hora surge esse assunto, Marcelo. Eu te agradeço. Nem tinha surgido da forma organizada como você colocou agora. É exatamente isso. Porque hoje as nossas ARTs e mesmo as RRTs, elas são confusas. Sim. E são subjetivas. E são subjetivas. E você sempre fica na mão da comissão de licitação, né? De que ela aceite aquilo que você lá tem. Né? Então, com certeza. E o CREA deveria sim estar participando. Essa é uma crítica grande que eu tenho. Eu não vejo o CREA envolvido em ações de linha ainda. Mas pode levar isso para o CAL, porque o CAL já tem discutido. O CAL está mais envolvido, com certeza. Mas nós temos um escritório do CREA aqui, desse prédio. Então, você podia ajudar a gente a tentar sensibilizar esse pessoal, porque eu os vejo muito distantes. Eu nunca... Eventos do Brasil, eu já até ouvi falar, de tanto eu falar mal, eu falo, não, eu já vi o CREA participando disso aqui. Eu falo, que ótimo. Para mim é cabeça de bacalhau, eu nunca vi. Nunca vi. Bom, mas sim, Marcelo, e é um ponto super importante. Se eu puder ajudar e anotar para mim, por favor. Bom, sim, exatamente, Marcelo, ótimo, obrigado pela contribuição. Então, tá claro, né? Assim, pelo menos. E aí, outra coisa. Se nós estamos falando de fluxo de trabalho em softwares, cara, quem é da área sabe, a primeira coisa, vamos desenvolver um sistema novo, seja lá do que for, a primeira coisa que eu preciso fazer é classificar as informações. Nomes dos usuários, CEP, endereço dos usuários, RG, telefone, sei lá o que, login, senha, concorda? Um software não consegue trabalhar, você não consegue programar sem antes classificar as informações. E dizer assim, ó, isso é do mesmo, essa informação é do mesmo tipo dessa. E aí você começa a entender o interrelacionamento entre elas. Certo? Bom, espero que ficou claro? Faz sentido fazer esse sistema de classificação? Minha opinião faz. Bom, e aí eu já começar a falar aqui. O sistema brasileiro é baseado no Omniclass. Omniclass são 15 tabelas e eles são organizadas da seguinte maneira. Primeira tabela, edificações ou entidades construídas pela função e pela forma. O objeto construído serve para quê? Para a função daquilo. Pela função e pela forma. Aí, ainda dentro desse mesmo grupo, você tem ambientes pela função, ou espaços, espaços pela função ou ambientes pela forma, mesma coisa. Esse é o primeiro grupo de tabelas. São as tabelas 11, 12, 13 e 14 do Omniclass. Tá. E aí tem um outro grupo de tabelas. Aqui, esse código de cores que eu usei aqui foi somente para agrupar em relação à numeração do Omniclass, que eu percebi o seguinte, olha, essa numeração do Omniclass não é circunstancial. Alguém pensou nisso. Então é 11, 12, 13, 14. Só que eu nunca vi ninguém falando disso. Não, eu tô achando legal. Dessa forma fica mais fácil. Aí as outras, né? 21, 22, ó. 3E, 2C, 3R. Que são elementos ainda genéricos, que são usados, por exemplo, para fazer um orçamento quando eu estou numa fase mais inicial do empreendimento. Eu vou fazer uma via permanente. Vai ter sensor de parada? Existe esse trem? Existe. Vai. De que tipo? Ainda não sei, mas vai ter que ter. Então tem que ter um placeholder se eu vou fazer uma estimativa de custo para prever esse equipamento lá.
Então, enquanto é genérico, e 3E significa equipamento instalado. Porque eu posso pensar no equipamento só fornecido, que pode ser Siemens, pode ser Philips, pode ser Maciel, que opa! Então, essas visões é que o sistema de classificação vai te oferecer. 2C, então 3E é um componente instalado e genérico, não sei ainda de que raça ele é, às vezes eu não sei nem que material. Vai ter porta? Vai. Vai ser de quê? Não sei. Vai ter porta, vai ter que ter um lugar para poder fazer um orçamento. 2C, opa, já é um componente que eu vou lá no mercado e compro. Então, isso tem um pouco mais de especificação. 3R, ele equivale a 3Z, ele já está instalado, mas ele aí já é específico. Eu já estou num nível mais detalhado. E é isso que eu quero tentar passar para vocês. Embora exista essa organização das tabelas, que é o nosso texto original, o texto base do Class, eu percebi que a ordem de usar as tabelas não é bem essa, para que a gente consiga entender. E é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês. Tá? Bom, vamos lá. Mas, por enquanto, eu vou voltar a falar do sistema. Não se desespere. Aí depois vem um outro grupo de tabelas, que é um F de fases de construção, fase do empreendimento. Depois vem um S de serviços, e aí a gente já começa a complicar. Mas qual a diferença de serviços? Porque na cabeça da gente também tem isso, que é uma questão cultural. Quando você fala de TCPO, as atividades lá, a gente que aparecem no TCPO, a gente chama de serviços. Então a gente tende a olhar isso e falar assim, então essa aqui é a tabela que não é. Isso aqui vai dizer o seguinte, é empreitado ou é mão de obra direta? Então calma, tá? Vamos aceitem por enquanto. Vamos em frente. Aí tem disciplinas. Que disciplinas? Arquitetura, engenharia, paisagismo. Papéis organizacionais. Então o sujeito é supervisor. Eu uso sempre os mesmos exemplos. Quem já viu falar vai ver os meus exemplos. Desculpa. Supervisor. Aí você junta com uma outra tabela. Isso também é uma outra diferença que o brasileiro não está acostumado. Por isso que entender o sistema não é intuitivo, tem um esforço especial. O sistema de classificação do Class é facetado. Para que eu use, eu tenho que combinar os termos de tabelas diferentes para esgotar uma classificação conforme a minha necessidade. Opa, essa informação é importante. Conforme a minha necessidade. Porque, de novo, dependendo do estágio que eu tiver do ciclo de vida, eu estou lá no começo, estudando a viabilidade. Não, eu já estou detalhando, projeto executivo. Opa, as necessidades são diferentes. O profissional precisa de coisas diferentes. E o sistema de classificação foi criado para atender todo o ciclo de vida, para atender todos os profissionais. Então, as lentes que um profissional olha depende do seu papel, depende de onde ele está no ciclo de vida. Por isso que, para mim, quando eu entendi isso aqui, não foi fácil fazer um esforço, eu falei, que legal, ampliou a minha visão. Porque isso é fundamental para você fazer BIM. É aquela história de eu entender, eu tô aqui, onde eu estou? Eu estou aqui fazendo esse pedaço. Para eu fazer esse pedaço, quem veio antes e fez o quê? E quem virá depois para fazer o quê? Quando eu começo a entender isso, fica claro na minha cabeça, e se eu tiver um sistema que materializa esses conceitos, aí sim eu começo a fazer trabalho colaborativo de verdade, e não só que pessoas entendem, que softwares entendem. Esse é o nosso mundo agora. Não são só pessoas, temos software fazendo um pedaço importante do trabalho, e especialmente em construção civil, que é um volume gigantesco de informações, tá certo? Um volume gigantesco de informações. É uma das dificuldades que a gente tem que fazer. Estou ferrado de tempo, falando pra caramba. Gênio. E aí tem mais uma tabela de equipamentos. Não se apresse. Porque temos uma tabela de informações, que também os nomes confundem, tá? Quando você olha informações, what the fuck is this? Nossa, tem de tudo. Por exemplo, um catálogo, tá ali, catálogo. Norma técnica, tá ali. Um guia, então informações, cuidado. Cuidado, porque na cabeça da gente vem uma outra coisa. É super importante entender os conceitos. E aí tem mais uma informação.
enquanto conceito, o sistema de classificação, o Model Class, para mim é sensacional. É daí que eu tirei todos os meus insights, foi aí que eu entendi o PIN. Eu entendi, cheguei no PIN através do sistema de classificação, e isso para mim foi bem bacana, interessante, me fez ficar motivado, entender que vai mudar tudo. Só que os conteúdos das nossas tabelas estão muito ruins. A própria Common Class estão ruins. Então, esse é o trabalho que nós vamos precisar fazer. Ajustar os conteúdos. Agora, os conceitos são muito bacanas. E é isso que eu queria tentar deixar para vocês aqui. Aprendam, entendam os conceitos. E depois nos ajudem a gerar os conteúdos, atualizar os conteúdos, até simplificar. Porque a ideia é que eles nasçam mais simples e depois eles passem a ser atualizados. Porque nenhum sistema de classificação de informações de uma indústria é uma coisa fixa, concorda? Porque toda hora surge um material novo, surge uma nova solução construtiva, e aí o sistema de classificação precisa reproduzir isso. Então, essa norma vai ser a primeira da BNT, porque é uma grande incoerência. Então, eu estou fazendo um sistema que é para software usar, e aí a hora que a BNT vai vender, entrega o quê? Um PDF. Ou um texto impresso em papel. Né? É um absurdo. Então, essa norma vai ser a primeira que vai ter um website e vai estar disponibilizada eletronicamente em XML, em CSV, em Excel, para que você possa ler com softwares e trabalhar com isso, não só pessoas mesmo. E garantir a possibilidade de interação com os usuários, para coletar as críticas, para coletar as sugestões, para que o sistema realmente seja vídeo. Tá certo? Muito bem, então aí acabou esse grupo de tabelas e tem mais duas só, que é a de materiais também, não é intuitivo, a gente confunde. Então, materiais, não, mas aqui, como sistema, então a gente não precisa entender o conceito. O material aqui é o mármore, é o elemento químico, o alumínio, mas o alumínio pode ser chapa, perfil, pode ser não sei o quê. Então aqui ele está falando de alumínio. E aí acontecem coisas meio malucas, assim, tipo, aqui tem areia. Só que eu também não compro areia, eu não vou lá e compro areia de um determinado tipo, uma determinada granulometria, de acordo com a minha necessidade. Então ela é um produto também. Então ela também aparece na 2C. E aí esse é um outro erro que aqueles menos avisados, quem está chegando agora, vai usar os termos de classificação. Aqui, então estou precisando classificar areia. Ele busca lá e acha areia, está cheio, é aqui, errou. Tem que ver o conceito. O que você quer? O que você está fazendo? Para que você está fazendo essa classificação? Você tem que partir daí, para ir olhar para os conteúdos, e de novo, os nossos conteúdos não estão bons. Então a gente não é uma situação muito fácil, mas na minha opinião vale a pena assim mesmo, ter os conceitos. Agora, especificamente esse grupo, nós vamos concentrar em qual dessas tabelas? A primeira está clara, é a 4. Quais outras a gente deve atuar? Marcelo, a primeira coisa que eu te digo é o seguinte, você precisa entender todos os conceitos. Todos. Porque uma das coisas que a gente ouve assim, infraestrutura, fala assim, isso não é para mim, isso não serve para mim. Na minha opinião, serve, especialmente os conceitos. E eu vou te dar exemplos. Pensei em alguns, eu sabia que era tá? Aguenta aí. Mas, na minha opinião, você vai ter que olhar para todos, você vai ter que entender todos, e você vai usar, com certeza... Pelo que você está falando, então, na verdade, esse grupo é realmente um grupo de estudos, né? Você vai ter que estudar bastante. Você vai usar chegar a esse entendimento. Todas as tabelas. Se você não usar todas, você vai usar algumas mais do que outras, mas você vai saber que alguns que fizeram... Você não faz tudo, você faz um pedaço do trabalho. E alguns que fizeram antes, o trabalho que chegou para você, a tua demanda, usaram outras com mais constância, mais... E os que virão depois usarão outras, mas você vai usar todas. Você precisa entender todos os conceitos. Mas, deixa eu só para não assustar também, porque senão acaba tendo muita... Vai vir nós dois. Não, o que o Tom falou, a ideia é começar pequeno, começar com uma base, né, com o básico, e aí a gente vai avançando isso. Então não é que para cada tabela dessa a gente vai ficar um ano discutindo. Não é. Não, a gente já levou algumas coisas, desculpa, talvez... olha só,
A gente já pediu aqui, ó, a gente quer essa 4U, que vai dizer o tipo da unidade construída pela função, mas você não pediu a basta. V em seguida. Você vai ter que ter pela forma também. E aqui, espaços ou ambientes, é como você subdivide isso daqui. Então, uma divisão de uma estrada, uma divisão de uma linha de metrô, ela também precisa ser subdividida. E aqui ela vai precisar, essas tabelas vão captar essas subdivisões. Isso aqui é o que eu não consigo separar. Isso aqui é uma unidade construída. Agora, como ela se subdivide? Essas tabelas que eu... Pois não. É uma dúvida que eu também não sabia desse negócio. Porque, como a gente está com coordenação lá do sistema de transporte, a gente começou a fazer a nossa parte. Claro. E a gente encrencou num ponto, porque eu queria entender como é que a Uniclass vê isso quando você tem unidades funcionais comuns. Não, com a mesma função, mas por exemplo, a subestação. O aeroporto tem subestação, acredito que numa estação de metrô grande também tem subestação, vários lugares. Como que isso é visto? Existe uma categoria que seria uma categoria geral, e depois só... Subestação tem uma classificação. Agora, essa classificação subestação ela pode ser quebrada e, de novo, o nosso problema é que nossos conteúdos não estão bons. Quem vai ter que responder essa pergunta somos nós. Qual é o detalhamento que faz sentido para a gente? E o Omniclass te diz o seguinte, olha, quando você tiver muita dúvida, não detalha, deixa num nível mais macro, porque eu ainda continuo conseguindo comparar. Mas posso perder o objetivo do negócio. Mas eu acho que o que ela comentou a gente já discutiu isso, inclusive, em outra reunião, sem chegar a uma solução. Uma subestação na linha do metrô. Ela é uma edificação que tem uma função num sistema de transporte, ou ela é uma edificação que tem uma função num sistema de energia? Acho que é isso que também, isso, não é? Também é isso, mas é porque, por exemplo, a função da apesar de ela ser lá no aeroporto e estar ligada em outras coisas e tal, ela tem a mesma função da do metrô. Sim, mas lá o que a gente tinha entendido anteriormente é que se ela está dentro de um sistema de transporte, hierarquicamente ela faz parte do sistema de transporte. Não, mas aí estamos confundindo. Veja só, não é assim que a gente quer o Omniclass. O Omniclass olha assim, é uma estação transformadora, é uma estação retificadora. Que tipo de subestação é? Então, você classifica a subestação, o tipo da subestação e onde ela vai estar aplicada é uma combinação com outro código. Então, nesse caso... Porque não interessa comparar. Eu tenho uma estação retificadora dentro do aeroporto. Eu também tenho uma estação retificadora dentro do meu sistema de metrô. Percebe? Não, então, enquanto tipo de subestação... Mas não é uma coisa isolada. Faz sentido ter uma subestação, até faz em algum lugar. Mas não, é sempre um sistema, né? Ele está dentro de um sistema, ele está servindo a alguma coisa. Então, mas esse tipo de subestação... A tipologia mesmo. Aí faz sentido. Aí você pode detalhar mais. Eu não sei, não sou da área, mas sei lá, tem uma subestação transformadora com transformador selado. Transformador, sei lá, de que tipo. Eu posso ir granulando essa minha classificação até onde me interesse. Por quê? Para poder comparar. E também posso classificar por potências e tudo mais. Então, o sistema de classificação aqui vai te dizer que tipo de treco é esse, subtreco, na verdade, né? Que faz parte de um treco que eu não consigo dividir, que é um aeroporto, ou que é um sistema de transporte, sei lá de que tipo, e assim por diante. Não, mas o que entregou na minha cabeça, porque me parece que essa por exemplo, estação de tratamento de esgoto, que às vezes tem do aeroporto, né? Estação de tratamento de água, seria uma outra classificação separada, porque ela se aplica a qualquer sistema. Ela é uma classificação separada, mas, de novo, a destinação, e você pode chegar, né? O Omniclass te oferece uma certa granulometria, um certo detalhamento, que a gente precisa criticar e ajustar, e faz sentido, porque, de novo, para que eu preciso disso? Para comparar. Mas, onde ele está aplicado é uma outra tabela que vai te responder. Posso fazer uma...
Imagina aquela subestação, se hoje ela faz parte do aeroporto, ela está dentro do sistema de transporte. Digamos que amanhã ela vai ser vendida para a empresa de energia, aí ela muda o código, porque agora ela faz parte de um sistema de energia. Mas a tipologia não foi alterada. Ok, mas o que eu estou dizendo é assim, eu não tenho lá, casa de força, né, subestação e tal. Aí, vocês lá no metrô também vão ter uma subestação, não pode aparecer de novo. É que nesse ponto existe uma coisa que o Ito pode comentar com mais propriedade, que é a classificação não é hierárquica, não é classificação facetada. Então, não é que ela vai aparecer várias vezes. Então, você pode ter a subestação como uma forma como um conteúdo, mas esse conteúdo você, quando for dar essa subestação do metrô, você vai pegar o código do metrô e aplicar na subestação, o código do aeroporto aplicar no aeroporto. Então o Wilton pode explicar um pouquinho mais a fundo essa questão da hierarquia e da facetada. Bom, vou supor que isso seja uma subestação, e aí transformador, sei lá, não sei nem se existe. Não, vamos lá, de alta, média e baixa. Isso. Alta e média. Então, mas aí a de alta talvez viria aqui em cima. Subestação de alta, média, transformadora de alta, média. Subestação, transformadora de alta, média tensão, um transformador selado. Então veja, isso aqui seria uma tabela, a classificação da subestação. E ela faz parte, sei lá, de um aeroporto. Das pistas, pista 1, pista 2, terminal de túneis. Aeroporto. Então, o aeroporto é regional, é internacional, tem terminal de cargas, você também pode classificá-lo, dependendo do tipo do aeroporto. Essa classificação aí está mais tranquila de fazer. A questão para mim são esses sistemas que são comuns a vários sistemas também. Mas beleza, eu não defini um tipo de subestação que está atendendo a esse sistema que tem outra classificação, é uma tabela de... Aqui eu não consigo dividir, isso é um aeroporto. Sim. Isso aqui é uma subestação, ela pode até ter suas subdivisões, nós vamos pensar nesse nível, nessa escala, beleza? Muito bem. Suponha que eu tenha aqui um sistema de metrô, está passando aqui, mas aqui também tem uma subestação do mesmo tipo lá. A classificação desse sistema de metrô, então, transporte urbano, virar dessa mesma tabela que vai classificar a unidade construída, e essa classificação pode ser a mesma dessa aqui. Eu entendi, isso aí eu entendi. Agora, essa classificação aí ela vai estar encaixada dentro de sistema de transporte, vai ser sistema de... Porque na classificação que a gente tem hoje, não tem uma classificação geral para esse tipo de infraestrutura. Não. Olha, então são os conceitos. Você precisa pegar os conceitos de unidades construídas, tabelas pela função e pela forma. E aqui são os ambientes construídos, porque isso aqui não existe sozinho, ele é parte de alguma coisa. Sim. Então ele estaria dentro das tabelas 4A. Você vai ter dois parâmetros. A subestação vai ser a 4A, e aonde a qual sistema ela pertence é a 4A. São dois parâmetros. Você vai fazendo o elemento, ou seja, o que for, ele vai ter um conjunto de códigos para cada tabela. Então o código 4A dela é tal, 4U é tal, 4V é tal. E aí por isso tem uma composição, por isso que é facetado. Porque você vai ter um conjunto. Você não está com uma cara de classificação. Não, acho que agora eu comecei a entender porque ele vai estar realmente em outra tabela, ele não está dentro do... Não, é outra tabela. Você tem que entender o sistema para poder falar assim, isso deve estar naquela tabela. O nosso problema é que os conteúdos estão ruins. Então quando você vai procurar lá no conteúdo, fala assim, mas não tem. E aí você fala, caramba, então tá errado. Porque, por exemplo, lá no Miniclass mesmo, as edificações de manutenção é outra categoria. Então. E aí ele coloca a edificação de manutenção
de aeroporto, de metrô, de não sei o que, tudo numa outra classificação separada da que estava. Esse é o problema. Quando você vai olhar o conceito e vai olhar o conteúdo, uma coisa não fala com a outra. Mesmo no Omniclass, mesmo no texto base. Um complemento também. Até a própria Omniclass ela é baseada com a versão inicial da ISO, né? E na versão 2016 até foi feita uma outra abordagem, até pensando nessa questão, né? Na Omniclass você tem entidades construídas e espaços, né? E posteriormente, nessa revisão da ISO, entrou uma outra abordagem que são complexos construídos. Você tem o complexo que ele abrange várias entidades, né? Você chegou... Não, já tinha complexo Sim, mas não foi utilizado como base para a Omniclass, né? Então, foi colocado esse outro componente, né? Você tem as entidades da construção, que aí seria a subestação, seria independente da função que ele vai exercer, e dentro do complexo construído você acaba abrangendo o sistema. Então isso talvez seja uma revisão posterior na própria Omniclass, que já foi incluído no Omniclass na revisão da ISO. Não entendo assim. Eu não entendo assim. Eu acho que, na minha opinião, já tinha complexos, e complexos estava em forma, não estava em uso. Mas foi separado nessa... Mas, entende? Uma coisa, a gente está falando de função. Sim. A outra coisa é forma. Complexo aparecia em função. Mas em forma. Na unidade, quer dizer. Então, unidade construída pela forma, não unidade construída pela função. Entendeu? Bom, vamos lá. Aí é outro... E aí a última tabela é de propriedades. E aí também, não é 100% intuitivo, mas propriedade você tem, por exemplo, endereço é uma propriedade, nome é uma propriedade. E você tem voltagem, você tem massa, peso, você tem lá uma série de propriedades listadas. Que é o que às vezes se confunde com informações. Só que está só o nome da propriedade, não está a unidade da propriedade. Então, de novo, eu preciso entender os conceitos. Os conteúdos não ajudam, porque brigam com os conceitos, mesmo no texto base. Então, o desafio é grande, mas mesmo assim vale a pena. Na minha opinião, precisa entender e ajuda muito. Então, é o que eu estava dizendo aqui, ó. Os conceitos não são intuitivos, especialmente algumas tabelas, 3E, 2C, 3Rs, e a classificação, embora elas são organizadas hierarquicamente, dentro de cada tabela. Existe uma hierarquia, vai detalhando dentro de cada tabela. E o brasileiro é acostumado só com a classificação hierárquica. Mas não é assim que eu uso. Para usar eu tenho que combinar. Eu tenho que achar a hierarquia dessa, que é qual que é o processo mental? Entenda os conceitos. Todos. A resposta do Marcelo. Entenda todos. Vale a pena. Veja onde você está. Qual é o papel da minha empresa? Onde é que eu estou focado? Aqui. Opa, a partir dessas duas informações, você já vai estar na lente em que você vai, se você entender das coisas, quais são as tabelas que mais interessam para a minha empresa, para o trabalho que eu estou fazendo nesse momento. Okay? Entender os conceitos, tem todos. Entender onde eu estou, você já vai se focar um pouco mais nas tabelas. Cuidado porque os conteúdos, infelizmente, não correspondem 100% aos conceitos. Fiquem com os conceitos. Os conceitos é o que tem mais valor aqui. Os conteúdos precisam ser revisados. E, de novo, como a nossa referência é um texto americano, como é um sistema de classificação das informações de uma indústria, nenhuma indústria que vale a outra. É óbvio que tem partes comuns, mas o nosso trabalho não é uma simples tradução. A gente já sabia disso. Nosso trabalho é o de tropicalização. Então, tem que tirar coisas que eu não uso aqui, que eles usam lá, e inserir coisas que eu uso aqui, que eles não têm lá. Eu já sabia disso. O problema é que a referência não é boa. Então, o conteúdo deles também já está bagunçado. Então, aumentou o nosso desafio, o nosso trabalho. Isso explica um pouco por que a gente está demorando tanto. É difícil mesmo. Tá? Posso... Aprendizado também. Tá? Rapidinho. Eu falei numa reunião lá do Toledo que o BIM ele não vem, na minha visão, o BIM não vem para facilitar o trabalho de ninguém. Tá?
nenhum momento ele promete facilitar o trabalho. Em nenhum momento ele promete que as coisas vão ficar mais fáceis. Ele fala que vai ficar melhor. Como a gente está sempre acostumado a ver classificação como um código, o elemento tem um código, e aquele um código, ele na verdade é um código de composição, que aí você, dentro desse código, você consegue decompor em outros códigos. Quebrar esse costume que tem de ter um código relacionado com o elemento, que normalmente esse código estava lá apenas para a parte de orçamentação, ele não tinha necessariamente um uso posterior para manutenção, para canteiro ou anterior à parte de orçamentação. Acho que é importante quebrar isso. E não necessariamente você precisa resolver todos esses códigos. Você vai resolver o código que você precisa para o uso que você determinou. Então também não é uma coisa que, meu Deus, temos 15 tabelas, eu vou ter que definir 15 códigos do componente. Claro, no mundo perfeito vai. Mas eu acho que até a gente ter uma maturidade para conseguir... Não será você que vai fazer. Você também. vai focar no seu pedaço, na sua mente. Mas você precisa entender o que você está fazendo, porque aí você vai usar a tabela certa e se focar na sua tabela. E no conceito certo. De novo, o principal valor que tem aqui são os conceitos. Quando foi ótimo. Desculpa te interromper. Imagina. Mas é exatamente isso. Eu tenho que entender que eu atuo num determinado ponto. E para mim, para minha empresa, eu faço determinadas coisas. Só que aquele equipamento que já recebeu um outro código, talvez não me interesse, talvez interesse, depende, você vai ter que fazer essa análise. Enquanto ele for genérico, era lá um sensor de posicionamento que eu não sei qual é ainda. Vai ter que ter. Agora aqui eu já especifiquei, eu sei qual é. É um Siemens, não sei o quê. A prova de explosão, porque tem o mesmo que não é a prova de explosão. Então, o componente que eu estou comprando lá. Agora, esse componente não precisa ser instalado. Então, o código do componente, então, uma coisa é o componente que eu compro, que algumas pessoas da minha empresa não precisam se preocupar com ele, porque é o que vai fazer a cotação, por exemplo, para comprar o treco. Aí eu tenho que instalar o treco. Para instalar o treco tem que ter um técnico, tem que ter um equipamento, tem que ter não sei o quê, então tem que ter uma composição para instalar o treco. Então, do que você está falando? Que pedaço te interessa? É isso que os conceitos te dão. E define, fala assim, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo outro. E para tudo, isso é o que é legal do sistema, é para tudo. Olha que bacana. Então sentou lá um grupo de engenheiros, um grupo bacana, americanos, não é um qualquer Zé Mané? Arquiteto também, vai. Arquiteto também. Talvez até mais arquiteto. E aí, a pergunta que eles precisavam decidir é assim, quantas classes de informações diferentes eu tenho para classificar tudo e qualquer coisa da indústria da construção civil? Olha só que pergunta. Então não são 30, não são 50, não são 12, são 15. 15 essas. Com essas 15 eu resolvo toda a parada. Conceitualmente está certo. Eu não consegui encontrar furo. Tem críticas, tem gente que fala que não. Eu não consegui encontrar, sinceramente. Então são 15 tipos de informações diferentes. Você precisa entender, porque algumas são parecidas. Qual é a diferença? Por que é diferente? Então, eu preciso entender os conceitos. Só que o conteúdo é uma porcaria. E aí a gente confunde os conceitos. É essa a situação. A notícia não é muito boa, eu sei, mas é isso. Vamos lá. Então, até para comentar um pouco o que você falou também, a distinção entre informações e propriedades. Eu posso interpretar que informações é tudo aquilo que eu tiro de resultado do modelo, propriedades é aquilo que entra, que vai caracterizar. Não. Não é tão simples assim. Segura porque a gente vai passar pelos conceitos. Okay. E aí, isso é a parte boa. Acho que mesmo no trabalho da BNT, às vezes, cara, a gente está lá trabalhando, decidindo os termos que vai usar e a gente se confunde. Porque você está olhando o conteúdo. E aí o conteúdo, para a gente brasileiro, te remete a uma coisa. E aí, de repente, você começa a dar a resposta de alguém e fala assim, não, pera, vamos voltar. Lê o conceito de novo da tabela, porque está tudo errado. Isso que é o problema também. A gente vai numa linha, você está olhando os conteúdos e pensando só neles, você se perde. Então, não é tão simples assim. Vamos dar uma olhada no conceito, que aí acho que ajuda a te responder. Tá? Bom, então era isso. Embora exista essa classificação, esses agrupamentos,
que já veio do texto de referência. O meu estudo desse assunto levou à seguinte conclusão: não é nessa ordem que a gente usa na prática. Sim, eu começo por esse grupo, isso aqui está certinho. A primeira coisa que eu tenho que fazer é classificar o que eu estou construindo. Então eu sei, sim, eu começo classificando a unidade construída pela função. Só que não basta. Para eu deixar inequívoca a classificação, eu preciso classificar também pela forma. E aí vocês vão ver o exemplo que eu trouxe aqui. Então começa realmente por aqui. E isso responde a pergunta do Marcelo. Se eu tiver que fazer um acervo, opa, é aqui que é essas duas tabelas que eu estou usando. Porque aí eu defino o que eu estou construindo, o que eu estou projetando. Como que isso é dividido dentro dessa unidade que é indivisível? Isso aqui é indivisível. O conceito está dizendo, isso aqui eu não consigo dividir. É um sistema. Se eu tiver, por exemplo, dois prédios dentro de um mesmo condomínio, um comercial e um residencial, então eu classifico como condomínio e classifico como os prédios residenciais. Mas aí a divisão deles vão estar nessas duas tabelas aqui. Tá? Bom, eu começo por aqui. Depois, para qual tabela que eu uso, eu vou precisar definir onde eu estou, em que fase do ciclo de vida do empreendimento eu estou. Porque dependendo de em que fase eu estiver, aí eu vou usar algumas tabelas ou outras. Tá? Então isso que eu quis trazer para vocês. Embora exista uma organização original, não é assim que a gente usa na prática. Para usar na prática tem que saber onde eu estou e o que eu estou fazendo. Bom, muito bem. Aqui eu trouxe um exemplo, é o caso que ganhou o prêmio em nada assim. Então, por exemplo, se eu quiser classificar isso aqui, desculpe trazer um caso de edificações, né? Eu falo que serve para tudo, mas... Então, usando a 4U, é um edifício residencial, construído. Esse aí, tem quantos andares? 27 andares. Então, se eu for classificar essa unidade construída, então, o que a tabela 4U, que é a unidade construída pela função, me oferece? A primeira divisão é essa. É uma infraestrutura ou uma edificação? É uma infraestrutura, é uma edificação. De que tipo? Aí ele me oferece essa aí que vocês vão conseguir ler. Acho que nem eu aqui. A tela aqui foi embora. Mas, primeiro é centro de convivência, edifícios educacionais, administração e poder público, culturais, recreativos, habitacionais. É esse. Mas eu vou ler os outros. Comerciais e varejo, hospitalares e saúde, hospedagem e hotelaria, escritórios, instalações de pesquisa, indústrias e instalações de produção. Indústrias e instalação de produção. Lembra da primeira reunião? Uhum. Então, vai estar aqui, não vai estar em infraestrutura. De novo, a questão de poder colocar as coisas no mesmo lugar certo. Edificações para manutenção e reparos e instalações de armazenamento. Então, por exemplo, uma fazenda vai estar aqui, não vai estar lá. Você começa a entender. Então, habitacionais, escolhi o meu. Mas que tipo de habitacionais? E aí eles oferecem aqui, a tabela oferece unifamiliar, residências móveis, multifamiliares, só dormitórios, para cuidados especiais e casas de repouso. Então, multifamiliar. Ok. De que tipo? Ainda oferece aqui, um pé direito duplo, tem umas coisas que são meio, de novo, os conteúdos, espaços comuns, residência multifamiliar simples, residência multifamiliar complexa. Escolhi simples aqui. Então, aqui eu esgotei. Esgotei a classificação dessa unidade construída pela função. O que eu posso fazer agora? Porque, vejam, então uma residência multifamiliar, uma edificação habitacional, residência multifamiliar simples. Mas não podia ser um arranha-céu? Não podia ser um predinho de 4 andares? E um predinho de 4 andares não é diferente de um arranha-céu em termos de custo, em termos de desafios técnicos, em termos de preocupações técnicas, força devida ao vento. Então não basta. Eu preciso classificar também pela forma, senão eu não esgoto a comparabilidade. Para chegar no acervo, então eu vou precisar de 2 tabelas, a função e a forma.
Entenderam? Não é isso? Ah, e outra coisa, que está no outro exemplo aqui. Bom, mas vamos em frente, vai. Então aqui, ó, se eu for classificar pela forma, o que me oferece hoje? A primeira entrada é essa. É uma estrutura, são formas lineares, são edifícios ou são agrupamentos de construções? Ah, é um edifício. De que tipo? Então tá aqui, tá dando para ler esse, baixa altura, média altura, arranha-céu, mega arranha-céu, Jesus amado. Edifícios submersos, edifícios de forma mista. Ruim, né? Mas enfim. Então, de média altura, por exemplo, e aí eu teria esgotado a minha classificação pela forma. Veja, um edifício isolado de média altura, edifício habitacional, multifamiliar, residencial simples ou isolado de média altura, pela função e pela forma. Aí eu esgotei a classificação, consigo fazer a comparação. Aí existe um descritivo que conceitue o que é média altura? O dicionário da... O média altura, baixa altura é relacionado ao corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros tem uma norma que é relacionada à acessibilidade, equipamentos e tudo mais. Aí tem uma nota que te remete para você ou não? Terá. Agora terá. Ele caiu. Não, agora não, já tinha visto. Fica no subjetivo, aí a minha Não, interpretação assim, pode levar você a classificar de um jeito ou de outro. Algumas tabelas, essa tabela, por exemplo, essa 4V, a gente está revisando nesse momento, na comissão. E aí essa decisão foi tomada lá, que a referência será o corpo de bombeiros, porque eles têm esse conceito que é relacionado ao acesso, equipamentos, né, e riscos. Né? Por exemplo, nós não temos arranha-céu no Brasil, mas vai ter um item lá. E isso vai ser em função desse critério. As tabelas do Omniclass, algumas têm um conceito. Nem todas. As nossas ainda não têm, porque ele não conseguiu nem botar o... Mas terá. Ok? Da mesma forma que a gente fez esse esforço aqui de classificar a unidade construída pela função e pela forma, porque só assim eu consigo fazer comparabilidade, eu posso classificar o que está lá dentro, os ambientes. E aí, área comum, área privativa e cada um deles. E é óbvio que eu vou precisar refazer esse exercício de classificação para cada um dos ambientes. E aí, um outro valor, na minha opinião, do sistema de classificação, que é o seguinte. A gente não fez o raciocínio do edifício arranha-céu com o edifício baixo. O engenheiro, e esse é o raciocínio do sujeito que está especificando, que está orçando, que está construindo, depende do seu papel. Ele vai precisar sempre pensar nisso, concorda? Poxa vida, vocês sabem disso. A partir do 20º andar, uma janela tem que seguir uma norma da BNT específica, porque está sujeita a uma força de vento, uma situação diferente. Então, uma janela para um prédio baixo, de 4 andares, provavelmente não será a mesma. E o empreendedor pode tomar até a decisão. Se a norma me exige que só a partir do 20º andar eu mudo a janela, eu posso fazer até o 19º de um tipo, e dali para cima de outro. Espero que o engenheiro da obra coloque as janelas nos andares corretos, né? Não, tudo bem, mas concordo. De novo, olha só, o mesmo elemento, com a mesma geometria, o mesmo empreendimento, pode ter características diferentes. Pode precisar ter características, pode ser uma exigibilidade. Agora, com norma de desempenho, então, reforça isso. Então, de novo, e o sistema de classificação pode te ajudar exatamente nesse ponto. A mesma luminária, algumas são a prova de explosão e outras não. Eu tinha essa situação concreta na Shell. E elas tinham códigos diferentes enquanto produto. E algumas delas exigia que os componentes que eu usava para instalar também fossem outros, que precisavam ser compatíveis. Então, esse tipo de raciocínio, de como uma coisa leva a outra e está concatenada com a outra, o sistema de classificação te ajuda, te oferece. Então, se você estiver fazendo um ambiente blindado, essa sala é blindada. Se a sala é blindada, então os componentes que vão nela vão precisar ser blindados também.
As técnicas de instalação desse componente talvez tenham particularidades. Então, esses tipos de raciocínios é que o sistema de classificação te ajuda a fazer, porque ele te diz as diferenças, as mesmas classes de coisas que eu tenho naquele nível e te permite fazer raciocínios que serão necessários e importantes para a sua análise, para as suas decisões. Tá certo? Entenderam? Acho que não. Aí eu vou passar rápido essa parte, vou dar mais um exemplo aqui. Ó. Então, eu estou propondo aqui esse ambiente, né? E aí, eu vou isolar aqui, vou pensar só no piso. Ok? Esse piso instalado. Então, vamos supor que fosse esse. Um piso instalado desse fabricante, esse aí, dessa medida. Ok? Muito bem. O que é isso? Eu não vou lá na loja e compro. Então, se eu compro, isso aqui tem um código 2C de componente. Eu vou lá na loja e compro. Agora, e o rejunte? Eu também não compro? Posso comprar, né? Aliás, hoje em dia, a maioria dos casos compra o rejunte. E o rejunte, então, também tem que ter um código 2C? Tem. Vale a pena fazer um objeto BIM? Esse cara é o fabricante aí, sei lá. Vale a pena fazer um objeto BIM que corresponda ao rejunte? Talvez sim, talvez não, depende. Essas verdades a gente sempre questiona. Não vale. Depende do que você está fazendo, não sei o que você faz. De novo, o sistema foi criado para todo mundo. Fala. Não, mas nem tudo que está no sistema de classificação necessariamente você vai usar em um componente. Às vezes você está fazendo a sua base de orçamento e você usa. Por mais que não esteja modelado o rejunte, você usa o código do rejunte para fazer composição, né? Pode estar fora, pode estar dentro, pode estar fora, mas de novo. Se eu sou o fabricante, eu sou o Porto Belo, eu vendo esse negócio aqui. Eu sei que o mundo vai usar BIM. Pode ser que vai, eu não sei. Tem que pensar. Eu sempre desafio, o cara fala não vai, depende. Se eu faço manutenção, estou lá na frente, essa informação me interessa. Mas enfim, voltando ao meu exemplo aqui. Então, uma coisa são os produtos que eu compro, e eles teriam que ser codificados no mundo ideal. A outra coisa é o produto instalado, porque aqui eu não tenho só piso, eu tenho rejunte também, tá certo? E eu instalei como? Eu instalei com cimento, argamassa de cimento, ou eu instalei com cola, que também é um outro produto que o cara vende. E o rejunte é de 3, é de 5, é de 2, opa. Então, dependendo do que você está fazendo, e óbvio que para alguns não importa, mas para outros importa. Suponha que eu seja um empreiteiro que só faça piso. Eu quero entender tudo disso. Eu quero todas as informações disso. Eu quero poder brincar e fazer comparações e ter argumento para negociar. Então, de novo, isso é importante ter na cabeça. Cuidado para não responder só do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista, talvez não interesse. O que você faz não interessa, mas para outros, sim. Eu estou vendo aí, quando você fala em tabela de componentes, não tem sentido separar edificação de infraestrutura, né? Deve ser uma tabela só. É uma tabela só. Só que ela tem as áreas. Mas tem componentes de infraestrutura que não estão sendo levados, não estão lá na tabela porque o foco foi a edificação. Tá bom, mas é a mesma tabela. Principalmente a parte de trilho, rodovia. Mas vamos utilizar esses mesmos elementos em Exatamente. Sim. Exatamente. Pode ser a gente só precisa fazer uma validação, né? É claro que você tem, assim, a PI 5, porque a resistência, né, do piso lá para a minha estação tem que ser a máxima. Para o residencial vai ser PI 3, mas às vezes é muito piso. Então, de novo, né? E aí está na mesma tabela. Uma tabela só. E aí tem uma tabela lá, Marcelo, de válvulas industriais que não há Cristo que consiga classificar, porque você fala assim, meu Deus, reflete o mercado americano, né? Então, quais são as que a gente usa no Brasil? Quais faz sentido ter aqui? É super difícil para a gente lá. A gente traz um comprador. Comprador sabe tudo. Exato. E para eles que interessa, porque, né, também, né, de novo. Aí, de novo, então entenda, enquanto classificação de componentes que eu vou lá e compro é uma só, agora, o treco instalado, então estão aqui as argamassas, e aí aqui está um exemplo de uma composição, né? Olha só, a composição, ela tem aqui, essa é da pilha, eu trouxe da pilha. Então você tem a placa cerâmica aqui, ó, a
placa cerâmica, aqui eu estou instalando com argamassa, mas eu poderia instalar com cimento cola, com argamassa industrializada. Então eu tenho equipamento porque eu estou fazendo argamassa, e eu tenho servente e azulejista, que é mão de obra própria, mas não poderia ser subempreitada? Claro que sim. Então mudaria a classificação. Então, eu tenho 3R, é o resultado da construção, o resultado daquele trabalho, o piso assentado. Então, teoricamente, essa classificação e esse nome aqui a gente chama de composição caracterizada, né, em engenharia de custos. Depende de onde você está e de que nível de detalhamento você quer. Mas alguns têm composições próprias, por exemplo, para diferentes rejuntos. Se é rejunte industrializado ou não. Depende. Não responda pelo outro. Deixa que o outro responda. O sistema foi pensado para atender todo mundo. Ok? Só vamos falar até onde vai a classificação e aí quando passa a sua especificação. É isso que eu falei. Então, qual nível que se limita a classificação? Na minha, isso é um sistema de classificação, não é um sistema de especificação, porque a especificação pode ser muito granular, né? Pode chegar, especialmente na indústria. Vocês precisam disso. Mas não tem problema. A minha sugestão é que usem o sistema de classificação e complementem o sistema de classificação para fazer as suas especificações. Esse é o uso mais adequado. Ok? E aqui tem exemplos, né? Aqui, ó. Então, essa composição seria similar a essa, mas com uma outra composição, com outro código, porque essa aqui é com argamassa fabricada na obra. E aqui, mão de obra empreitada, e aquela ali não está falando nada, mão de obra própria. Tá? Os códigos são diferentes. Né? E aqui os rejuntamentos. Ó, a PIB, por exemplo, ela tem a composição de rejuntamento, é uma outra composição. Ela não está dentro da composição de piso. É uma forma de organizar. É a melhor? Para eles acharem que é isso, mas serve todo mundo? Não sei. Você pode gerar a sua composição com o seu rejuntamento, mas você tem que entender que são outros produtos. Tem outras coisas aqui embaixo que você vai precisar coordenar e usar códigos diferentes conforme você estiver trabalhando usando. Tá bom? Bom, aqui rapidinho. Isso a gente já falou, mas de novo. Classificando se eu perguntar o que é isso, vocês vão dizer uma casinha. Então, aqui, esse exemplo é bom, porque um prédio de 5 andares. O que é isso? Não sei, não tenho informação para dizer o que é. Mas se eu colocar uma plaquinha, aí você fala, ok, agora já entendi, é mais forte. Tá? E aí está isso aqui enquanto função. Se eu trocar a plaquinha, simplesmente trocar a plaquinha, porque eu não posso usar um prédio que nasceu para uma utilidade fazer uma outra coisa. A forma é a mesma, mas aí eu mudei o uso, então eu posso mudar a classificação. Então, é isso que a gente está tentando. E aqui estão as definições, por exemplo. Cada tabela, cada uma daquelas 15 tem uma definição. E essas aí são as definições das unidades construídas. Unidades definíveis do ambiente construído, compostas de espaços e elementos interrelacionados, classificados pela forma. Uma unidade construída é completa e pode ser vista separadamente, sem ser parte constituinte de uma unidade maior. A gente tem que acertar a nossa cabeça com o conceito. Não define funções. Um arranha-céu pode ser diferentes usos, comercial, residencial. Então, pela forma e pela função, também definíveis do espaço construído. É completa, não pode ser vista separadamente, sem ser parte constituinte de outro. E aqui que é uma função, é um propósito de uso. É definida pela ocupação principal, porque você pode ter coisas que servem para funções diferentes. Você tem que escolher uma principal. E não necessariamente por todas as atividades que podem ser acomodadas na entidade. Exemplos. Aí está lá, estádio de beisebol. E o exemplo eu já falo. Por outro lado, uma vez uma entidade construída pode acomodar diferentes funções ao longo da sua vida útil. Um edifício de 2 pavimentos pode ser
residencial, educacional ou comercial. Ok? Esse foi o que a gente mais falou, é o mais interessante. E aí teve uma questão que, inicialmente, o nosso sistema de classificação, quando foi criado lá em 2009, eles decidiram fazer só 13 tabelas, ao invés de 15. Só que agora, mais recentemente, nós revisamos isso e nós passamos a ter 15 também. Eles tinham juntado funções e fórmula numa mesma tabela. Aí agora, mais recentemente, a gente chegou à conclusão que isso não era correto. E aí voltamos a dividir em dois. Por que não era correto? Porque, em tese, uma classificação é única. Eu não posso ter dois códigos da mesma tabela classificando a mesma coisa. Esse é um dos conceitos, tá? Bem. E para que serve isso? Se eu estou fazendo um projeto aqui no escritório de arquitetura, chega um momento que eu tenho que dar um nome para esse projeto. E aí o que eu faço? Ou eu uso um sistema próprio, se meu escritório for organizado, eu tenho lá o nome das coisas que eu costumo fazer. Mas o que eu poderia fazer, ao invés de usar um sistema próprio? Usar um sistema nacional, que todo mundo vai usar o mesmo. E se eu fizer isso, eu garanto que um outro usuário que vier fazer uma outra atividade nesse mesmo empreendimento consiga entender esse outro usuário como pessoa, ser humano. Então a gente chama de uma interação entre humano e humano, ou uma interação entre softwares, entre computadores. Porque, de novo, além do termo em português, eu vou ter um código. Então é isso que garantiria a comunicação entre os softwares. Ok? E as tabelas, no caso, quatro. Da mesma forma que a gente falou dos ambientes construídos, eu tenho... Perdão, das unidades construídas, eu tenho os ambientes construídos. Então, o que é isso? É uma cozinha industrial. Então, eu posso classificar pela forma e pela função, e são as tabelas 4A e 4B, que correspondem às 13 e 14 aumentantes. Ok? Indo adiante. Aqui é o meu exemplozinho. Quem já viu, perdão, vai ver de novo. Se eu estou numa fase inicial do empreendimento, vamos supor que esses dois sujeitos aí estão querendo fazer um edifício comercial de 30 pavimentos, para ganhar dinheiro, querem incorporar. Então esse cara fala assim, tá aí, o edifício que esse aqui imaginou. Ele fala assim, vai ter janela? Claro que vai ter janela. Mas de que tipo? De que material? Podem ser diferentes, né? Então esse cara fala assim, eu ainda não sei. Mas, de qualquer forma, eu preciso fazer uma estimativa de custo. Então, eu utilizo... Perdão, aqui está errado. Então, toda vez que eu preciso, mas só vejo aqui. Aí, né? 3Z, tá? Vou fazer agora, pelo amor de Deus. 3Z, senão... Desculpa. Embaixo está certo, tá bom, né? Mas ali está errado. 3Z, porque assim, eu estou pensando na janela já instalada, tá certo? Não faz sentido pensar no componente, tá certo? Eu estou aqui no início, não sei ainda de que material vai ser. Estou pensando na janela instalada e num valor que eu vou ter que prever para esse empreendimento, para essa janela. Então, placeholder. E aí começa aquela história do conteúdo brigar com os conceitos. Você vai olhar a tabela 3Z, que é a que aparece aqui finalmente, você vai ver lá, limpeza do terreno. Assim, opa! Como é que é um elemento? Limpeza do terreno é um elemento? É porque ele tem essa característica de ser um placeholder. Eu uso para fazer orçamentos, para fazer estimativas de custos. Então também é muito importante entender qual é o uso indicado da tabela. Então você vai encontrar na 3Z, e aí está escrito aqui, aqui. Funções predominantes também podem incluir um processo ou uma atividade, como por exemplo limpeza do terreno. Então essa tabela é que será usada para fazer as estimativas de custos nas fases mais iniciais do meu empreendimento. Se eu prosseguir, passou o meu empreendimento, é viável, vou fazer projeto executivo, então agora eu tenho informações detalhadas de especificação, eu uso uma outra codificação para fazer, aí será se transforma numa 3R. Então é aquilo que o Ivo falou. Eu vou precisar usar as duas? Não necessariamente, depende do que você fizer. Se eu fizer os conceitos e também usando o BIM, né? Usando o BIM, porque senão você começa... ou usam softwares, porque o software pode ser de orçamento, né? Enfim. Fechando os softwares atuais de orçamento, eu vou fazer uma pequena exceção ao TCPO, não adotam isso. É uma codificação totalmente distinta e tem que se parametrizar, tem que fazer a equivalência. Exato.
Eu vou mostrar o caso da CCDI, que é a Camargo Correia de Desenvolvimento Braga, ganhou o prêmio BIM, eles recodificaram tudo. Para mim foi o melhor exemplo que tiveram que desenvolver o sistema, pelo que eles queriam fazer. Então, de novo, aqui um outro exemplo interessante. Ó, se eu estiver falando de um componente como esse aqui, se a gente está especificando, então a primeira questão que vai precisar decidir é qual é o nome. Hoje em dia nós temos diferenças regionais, né? Tem alisar e guarnição, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Se a gente usar uma tabela nacional, que é o que se propõe, né? E codificada, de novo, eu também vou fazer com que os computadores e as pessoas entendam. E aqui está a definição de produto. E tem essa questão de que, enquanto é genérico e eu ainda não sei qual é o fabricante e tudo mais, ele é um 3Z que a gente pensa no bicho instalado, genérico. Quando eu sei qual é, eu uso um código 2C de produto, que eu vou lá e compro. E, de novo, sistema de classificação não é sistema de especificação. Esse aqui é um outro conceitozinho, que é um exemplo que eu criei aqui para tentar comunicar. Uma placa de vidro temperado, eu vou lá e compro. Existe no mercado, certo? Eu vou lá e compro uma placa de vidro temperado. Vamos ser mais específicos, vai. Uma placa de 8 milímetros, 70 por 2,10. Existe? Eu não vou lá e compro? Sim. Então tem o código 2C, componente. Só que eu posso instalar isso de maneiras diferentes. Ele pode ser parte de um fechamento de box de chuveiro, não é a porta, tá? Esse box de chuveiro aqui tem uma placa de 70 fixa. Ele pode ser um tampo de mesa, ou de uma bancada, de uma recepção. Ele pode ser um fechamento fixo aqui de uma área seca. Então isso aqui é uma área molhada, isso aqui é uma área seca. Ou ele pode ser até um elemento de manifestação visual. Ou seja, o mesmo componente 2C, ele gera resultados diferentes, pode gerar resultados diferentes. E eu tenho custos diferentes, pessoas, tipos de profissionais diferentes para fazer cada um desses resultados. Então, esse exemplo é meio infantil, mas é difícil achar exemplos. Mas só para dizer que isso tem um código 2C, é o mesmo componente que eu vou lá e compro e que pode resultar em coisas diferentes dentro da função, tá? Então, aqui tem um conceito, são resultados alcançados na fase de produção ou pelos subsequentes processos de alteração, manutenção ou demolição, que podem ser identificados por um simples aspecto. Uma habilidade particular ou uma empresa especializada envolvida para sua instalação, determinados recursos construtivos utilizados, determinada parte da construção em que resulta, não é só a parte que resulta, existem outras que podem ser consideradas. O trabalho temporário ou preparatório em que resulta, você vai ver lá na 3R que tem, por exemplo, uma vala escavada. Para escavar uma vala não tem algum... é escorada, não tem outro tipo de coisa. Tem que fazer baixamento de lençol. Tem que usar outro tipo. Tem. E uma vala escavada não é um resultado temporário que eu preciso para fazer a minha obra. Então você vai comprar lá, por exemplo, uma vala de diferentes tipos. Ok? Representa uma entidade completa que passa a existir após a utilização de todas as necessárias matérias-primas, esforço humano e trabalho de equipamentos e processos que tenham sido fornecidos e realizados para a sua finalização. É a coisa pronta, instalada, ou aquela fase concluída, como o exemplo da vala escavada. Podem ser montagens de diferentes produtos industrializados ou um único produto, ou ainda envolver apenas mão de obra para o alcance do resultado desejado com escavação de valas. Exemplos: concreto moldado em bloco, revestimento cerâmico, iluminação interna e piso. Aqui tem um exemplo que a gente sempre fala lá na reunião, que é o seguinte. É coisa específica. Por exemplo, se eu compro um tanque de óleo diesel, o tanque de óleo diesel ele também pode ser vendido já com uma bomba e com um medidor, num chassi metálico. A gente chama de skid. Se a empresa vende o skid pronto, então ele poderá ter um código 2C de produto, embora ele seja composto de outros produtos. Então a gente não pode também perder esse tipo de conceito. Eu tenho
os 2Cs que podem ser combinados e gerar um outro 2C, se ele é um produto, porque eu não vou ter que transportar, eu não vou ter que ligar na energia, não vou ter que fazer... Então, o importante é entender o conceito, né? Então, eu tenho os componentes, o tanque, a bomba, o medidor, o próprio chassi que compõe o skid, mas eu também, que pode ser um 2C que alguém vende, alguém preparou isso como um produto. Tem lá uma família de produtos, que são formados de outros produtos. 2C, tudo 2C. Para instalar aquele skid, para deixar aquilo funcionando, eu vou ter frete, eu vou ter uma série de outras atividades, esforço humano, equipamentos, que serão, uma unidade abastecedora de diesel funcionando. Seja lá como eu montei. Certo? Então a classificação precisa oferecer essa flexibilidade. Como eu vou usar? De que maneira eu vou estar trabalhando com isso? Então, 3R equivale à tabela 22. Da mesma forma, existem aqui uma tabela de fases do empreendimento, que é um F, tem aqui a definição. Essa parte eu vou passar meio rápido, a gente, depois eu vou organizar e a gente disponibiliza o conteúdo, né? Ou disponibiliza como está, acho que é melhor, mais rápido. E assim por diante. Então, serviços que não podem ser confundidos, vamos ler o que está escrito aqui. Serviços são as atividades, os processos relacionados à construção, projeto, manutenção, renovação, demolição, comissionamento, descomissionamento, e todas as outras funções que ocorrem de acordo com o ciclo de vida da unidade construída. Esta tabela é baseada em ações, que incluem quaisquer serviços realizados ou prestados que influenciam o ambiente construtivo. Serviços incluem todas as ações realizadas por quaisquer participantes na criação e sustentabilidade do ambiente construído, através do ciclo de vida. Exemplo, projeto, licitação, orçamentação, construção, manutenção e inspeção. Então é um S que corresponde a 32. Recursos. Aqui são a tabela de recursos das disciplinas, porque existe essa classificação. O Omniclass separa os conteúdos em processos, recursos e resultados. Uma unidade construída é um resultado. Recursos, componentes, elementos, né? Então, disciplinas são considerados recursos. E aqui, de novo, arquitetura, os exemplos, design, depois vocês leem com calma o conceito, e é importante que leiam o conceito, que entendam o conceito. Passa rápido, senão ninguém aguenta. É muito conteúdo. E aqui, a definição do Omniclass, então, de novo, a gente já falou sobre isso, a abrangência e a reutilização das informações, né? E aqui eu tentei colocar em bom português o que oferece a NBR do ABAC. Então, são informações padronizadas, termos, palavras, de compreensão inequívoca, quem me dera, né? Gostaria muito que fosse os conteúdos dos lançamentos. Em português, que isso também é uma coisa importante, e não é só para engenheiro e arquiteto. O sistema de classificação é para todo mundo. Imagine que o cara lá, o Marcelo, vai precisar verificar se a luminária que foi comprada antes de instalar é realmente a prova de explosão. Então, se ele tiver um código, ele pode usar um celular para fazer essa leitura. Se estiver classificado corretamente. E evitar algum problema. Então, é para todo mundo. Nem todo mundo fala inglês. Então, em bom português, refletindo as práticas construtivas do Brasil, codificadas para que sejam compreendidas também por computadores, organizadas inicialmente em 13, foi como foi planejada, mas agora voltaram a ser 15 tabelas, a exemplo do Omniclass, que são o quê? São classes de conteúdos cuidadosamente definidas, conceituadas, de tal forma que, combinando as palavras dessas tabelas, ou seja, é facetado, não é só hierárquico, eu consigo classificar tudo e qualquer coisa da indústria da construção civil, abrangendo todo o ciclo de vida dos empreendimentos, incluindo infraestrutura e construções específicas, como mineração, qualidade, etc. Então, essa em português, o que oferecerá aqui isolamento um dia, se estivermos vivos até lá, né? O seu sono está... Mas é bom falar que já tem coisa publicada, né? Já tem 4 partes. Já tem
parte. Então, não oferecerá? Não, já está oferecendo. Tem gente já usando, isso que é legal. Isso aqui foi uma figura que vocês vão encontrar aí, foi um esforço que eu fiz, porque eu tive dificuldade para entender esse negócio. Então eu tive que fazer isso para mim, eu gerei essa ilustração com um exemplo. Eu fui pegando lá nas tabelas uma janela de alumínio, o que eu podia ver de conteúdos no Omniclass. E aí eu comecei a fazer aqueles raciocínios, né? Uma janela de alumínio, tá bom. Para instalar onde? Para instalar numa casa. É diferente de instalar num trailer. No trailer eu vou ter vibração, vou ter outras características. Para instalar num prédio de 20 andares. Essa aqui eu vou ter que ter uma certa norma. Se for blindado, então a verdade tem que ser blindado. É num quarto, então tem que escurecer, porque o sujeito tem que dormir no escurinho. Então, se ela não tiver algum dispositivo para ela própria escurecer, uma persiana, alguma coisa, ela tem que ser combinada com outro elemento para cumprir a função. Então, entende? Quando eu olho para a janela, eu tenho que olhar outras coisas para poder esgotar o raciocínio. E aí, enquanto ela é genérica, eu não sei ainda que é um material, depois aí eu compro a janela de alguém, é da Sasazaki desse tipo, entendi. Aí eu instalo a janela. Para quem que interessa essa janela? Você quer fazer o quê? Você quer fabricar a janela? Você quer instalar? Quer orçar? Fazer a manutenção? Então, papéis organizacionais. Esse assunto de janela interessa para algumas pessoas ali. Quais? Quais informações relacionadas aqui? A gente falou um pouco. Vamos tentar aqui. Informações. Nossa, possíveis. Continua impossível. Mas, por exemplo, informações legais, padrões e normas, informações de projetos, especificações, catálogo. Está tudo dentro de informações. De novo, equipamentos. Equipamentos vai depender do que você quer fazer. Você quer fazer manutenção? Você quer montar? Você quer instalar? Quer fabricar a janela? Então, é isso que as propriedades, né? A identificação. Meu Deus, não preciso ver mesmo. Tamanhos e formas. Sentido. Então, tudo aqui. Materiais, compostos metálicos, compostos sintéticos, né, que pode ser de PVC, né, não precisa ser de alumínio. Então, de novo, ele te oferece com todas as lentes, e o sistema que o website que a ABNT está produzindo vai te oferecer isso. Você procura um termo, e ele vai dizer onde figura esse termo. Você procura lá, janela de alumínio, em que tabelas ela aparece, esse termo? Nos corpos. Então, isso também pode ajudar no momento de usar o sistema. Tá? Então, estão aqui as equivalências, né, das nossas tabelas, as tabelas do texto base original. Aqui um exemplo, de novo, de uma composição onde eu uso diversas tabelas para classificar uma composição, sejam as atividades, sejam os componentes, os equipamentos e a mão de obra. Aqui também um exemplo de aplicação em cronograma. E aí, já estou terminando, tá, gente? O status atual, isso aqui mudou um pouquinho, mas vamos lá. Bibliotecas ainda não publicou nada. Isso aqui agora não são só 2 tabelas, né? Viraram 4, mas o que está em verde é o que já foi publicado. Então, o primeiro trabalho publicado foi a tradução da ISO, que foi em 2010. Em 2011 foi publicado os conceitos. E aí não tinha conteúdos aqui, não tinha tabelas. Aí as tabelas mesmo, a primeira vez foi publicado em 2012 e depois. Então, aqui já está publicado materiais, propriedades, depois fases, serviços, disciplinas em 2014, foram publicados informações de 2015, e nós estamos aqui enroscados nessas 3 partes. Está faltando funções, equipamentos e componentes, embora funções e equipamentos as tabelas já estejam aprovadas. E está faltando elementos e resultados, e estamos resolvendo, apesar de já estar aqui como aprovado, a gente resolveu revisar 4.1 e 4A, porque elas foram subdivididas e percebemos que tinha problema. Então, teoricamente, só faltam 2 tabelas, componentes e resultado da função, que são as maiores, as mais complexas, as mais específicas, mais difíceis. E a gente precisa de ajuda, né? Então, quem puder
e puder participar das reuniões, das discussões, a gente agradece. E aí vão os projetos pilotos. O primeiro que foi realizado, com bastante sucesso, o Thiago participou diretamente, é o da CCDI, é o Jurubatuba, né? Que é o sistema SIGPRO, né? Eles conseguiram... só um minuto. Então, o primeiro foi da CCDI, que quem liderou o projeto, CCDI, vocês conhecem, é uma empresa grande do grupo Camargo Torres, o Luiz Evolino e o Leandro foram os líderes desse projeto, né? E o que eles fizeram? A partir do modelo BIM, eles revisaram a sua ERP, revisaram todo o catálogo de serviços, recodificaram todos os seus... Vou usar termos da PIM, tá? Insumos, equipamentos, serviços, mas, de novo, tem que entender quais são os equivalentes a isso. Revisaram todas essas solicitações, revisaram a IAP, geraram as diretrizes de modelagem, porque os modelos BIM contratados por eles já precisavam ser criados com algumas codificações e algumas organizações que refletiam essa nova maneira de usar e organizar as informações. Por quê? Por tudo isso, eles queriam gerar as ordens de serviço. Gerar as ordens de serviço codificadas e extraídas do modelo BIM. Para quê? Para concatenar com orçamentos, cronogramas e os próprios contratos dos subempreendidos, né? Integrados com o ERP. Então, um projeto grande. Levar informação para a obra, para acompanhar o plano de produção, o avanço e até o controle de qualidade. Essas foram as tecnologias que eles usaram. Então, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar desse Tron Borealis, que foi o de planejamento, é isso? Orçamento, né? Não tá certo, físico financeiro. Bem, então, usaram o Project para fazer o programa, a base deles é Autodesk, usaram o Revit, o 360 Field, na época o próprio AutoCAD, o Volt, usaram o Solibri, SharePoint, desenvolveram sistemas, os sistemas da IAP, o catálogo de serviços e o sistema de gestão de ordem de serviços foi desenvolvido pela Abrasoftware, usaram o banco de dados, o Oracle, e fizeram a integração com o SAP. Está errado, Cabral? Não me ajuda, por que está errado aí, Marcos? Solibri nunca fez parte dos dados. Não usou NAGS? Só NAGS. Então obrigado, eu vou revisar isso, perdão. Esse foi o primeiro empreendimento que foi realizado, o Jurubatuba, né? E essas são informações, eles entregaram tablets para a pessoa da obra, informações que eles conseguiam extrair dos modelos e do sistema já integrado, né, do SharePoint. Então, você poderia visualizar o modelo, poderia fazer registros no diário de obra, as instruções de trabalho todas já recodificadas e disponíveis no tablet. Aqui é um exemplo, né, de uma capa de uma IT, parede de gesso, aí conteúdo. Listas de verificação com a localização do item que está sendo verificado. O detalhe da lista de verificação, inclusive com anexos. Deixa eu ver ali, item no Excel. Foto para evidenciar a qualidade do serviço realizado, né, já autorizar, ou uma não conformidade. Então, a partir dessa organização, eles conseguiram fazer as medições na obra e fazer o nivelamento, a liberação dos parâmetros, certo? Então, o projeto foi premiado, né, primeiro do Simpsons 2015. 16. E o outro trabalho concreto que também já foi feito foi a recodificação do TCPO. Então, por consequência do Volare, que é o sistema da BIM,
Uma iniciativa interessante, eles recodificaram tudo o TCP/IP, então vocês podem ver aqui, ó, 3R05 aqui no código das especificações, 2N de funções, 2C de componentes, 3R aqui dentro, né, porque a argamassa é considerada um serviço já pronto. Então, aí é aquela questão de que, né, a ABNT só desenvolve em papel impresso e eles estão desenvolvendo uma plataforma que está sempre pronta. A ideia é que seja lançada no início, agora em maio. Vamos ver se será possível, inclusive coletando as sugestões, porque o sistema é vivo, né? Ele não... Gente, era isso que eu tinha preparado para vocês, né? Eu sei que é chato, mas eu acho que vale a pena. E tem um trabalho grande que envolve edificação, infraestrutura, que vocês podem nos ajudar. Ok? Era isso que a gente tinha conseguido. Tá bom? Muito bom. Obrigado.